Olá, pensem nisto por um momento. Existe uma ideia muito antiga, que atravessa os séculos e sugere que a própria realidade, o tecido do universo, é feito de letras, de palavras. Hoje vamos mergulhar a fundo no segredo das letras. É uma pergunta que a humanidade se faz desde sempre, não é? As palavras que usamos todos os dias são só etiquetas convenientes que a gente inventou para organizar o mundo à nossa volta? Ou será que há algo mais profundo, um poder escondido nelas, um poder capaz de literalmente moldar a existência? Essa pergunta leva-nos por dois caminhos muito, mas muito diferentes. De um lado, na Grécia Antiga, Platão já se questionava se os nomes tinham uma ligação real, essencial, com as coisas que nomeavam. Mas do outro lado do mundo, numa tradição completamente distinta, o misticismo judaico apareceu como uma ideia muito mais radical. As palavras não descrevem o mundo, as palavras são a matéria-prima que o cria. E essa ideia absolutamente incrível está no centro de um texto antigo e super enigmático, o Sefer Yetzirah, que se traduz como o livro da criação. Atenção, isto não é uma história da criação como a conhecemos do Gênesis, é mais como um manual de engenharia cósmica, um guia que descreve como o próprio universo foi construído peça por peça. De acordo com este texto, a criação aconteceu através do que ele chama de 32 caminhos da sabedoria. O que são eles? Bem, são compostos pelas 10 Sefirot, que a gente pode entender como atributos ou emanações da energia divina, e, o ponto-chave aqui, pelas 22 letras do alfabeto hebraico. Juntas, elas formam a planta, o projeto original do cosmos. Então vamos lá, o ponto crucial é este. Para o Sefer Yetzirah, as letras não são só símbolos para sons, de todo. Elas são as unidades básicas de energia, quase como o ADN cósmico. E ao combiná-las de todas as formas possíveis, Deus teria dado forma a tudo o que existe. A linguagem, neste contexto, não descreve. Ela gera. Ela é a força criativa primordial. Ok, esta é uma teoria fascinante, sem dúvida. Mas o que acontece quando a teoria se transforma em prática? O que acontece quando um místico decide pegar nesta planta do universo e usá-la como um mapa para tentar alcançar o divino de forma direta? E é exatamente aqui que entra em cena uma figura impressionante. Abraham Abulafia, um místico espanhol que viveu no século XIII. Ele não se contentava em apenas estudar estes textos, ele queria vivê-los. E para isso desenvolveu um sistema que ficou conhecido como Kabbalah estática ou Kabbalah profética. O objetivo dele era, incrivelmente ambicioso. Abulafia acreditava que a nossa alma está presa por nós. E que nós são as limitações da nossa mente racional, da nossa percepção normal do dia a dia. O seu método tinha um propósito: desatar esses nós, para permitir que a alma recebesse um fluxo direto de consciência divina, um verdadeiro estado profético. Isso não era uma meditação passiva, de todo. Era uma busca que envolvia o ser por inteiro. Uma experiência que o próprio Abulafia descreveu de uma forma super intensa, quase violenta. Era uma prática que levava a pessoa ao seu limite absoluto, a um ponto em que, segundo ele, se pensaria que se estava prestes a morrer. Mas como? Como é que se chegava a um estado tão extremo? Bem, o método dele tinha um nome: Chokhmah Hatzeruv. Literalmente, a ciência da combinação de letras. Era um sistema muito disciplinado e complexo para manipular aqueles que seriam os blocos de construção da realidade. O processo era uma imersão total. Começava-se por permutar mentalmente e em voz alta as letras de nomes sagrados. Ao mesmo tempo, sincronizava-se esse canto com ritmos de respiração muito específicos. E não parava por aí. Era preciso visualizar as formas das letras enquanto se movia a cabeça e o corpo em padrões definidos. O objetivo de toda esta complexidade era sobrecarregar a mente lógica, cansá-la até ela se calar, e assim abrir uma porta para que uma consciência superior pudesse surgir. E no centro de toda esta prática estava a chave mestra, o foco de toda a contemplação, o nome mais poderoso e sagrado de todos, o nome de Deus de 4 letras, conhecido como o tetragrama. Para Abulafia, isto não era só um nome, era o código de acesso para a vida oculta da alma. Mas por que usar letras? Por que não uma imagem, ou uma ideia, ou uma paisagem? A lógica por trás disto é simplesmente brilhante. É porque as letras, sozinhas, são abstratas. A letra Aleph, por exemplo, não significa nada para a nossa mente racional. E é exatamente isso que a torna o veículo perfeito para ir além do pensamento e mergulhar diretamente na corrente de pura consciência. O objetivo final de todo este esforço, de toda esta prática intensa, é um estado que tem um nome: Dabekut.
A palavra em hebraico significa literalmente aderir, colar-se a algo. É a experiência de uma união consciente, em êxtase, com a fonte divina, um momento em que a fronteira entre o eu e o universo simplesmente se dissolve. Mas atenção, é crucial entender isto. Para Abulafia, Debekut não significava a aniquilação do eu, não era desaparecer. Pelo contrário, era a expansão máxima da consciência. Era um momento em que a consciência individual se alarga tanto que passa a abranger a totalidade, percebendo em primeira mão a unidade que está por trás de tudo na criação. E isto, claro, traz-nos de volta ao início. Se unidades de linguagem tão simples e abstratas como as letras, quando são usadas com intenção, foco e método, podem abrir portais para estados de consciência tão elevados, e se levanta uma questão fascinante sobre o nosso próprio uso da linguagem. Que poder criativo ou até destrutivo se esconde nas palavras que falamos, escrevemos e pensamos todos os dias, sem sequer nos darmos conta. Fica a reflexão.